Vale lembrar também que a poesia, ela precisa de uma sonoridade. A poesia, ela também está ligada muito à música. É isso que nós vamos ver a partir de agora na nossa aula de hoje. Então, observem na telinha de vocês o vídeo que vai aparecer aí, que é uma poesia que foi transformada em música, muito interpretada por Elba Ramalho, que faz essa demonstração através também da sua encenação, que é o Funeral de um Lavrador, que é uma obra de João Cabral de Melo, uma poesia de João Cabral de Melo, Morte Severina, e essa poesia foi transformada em música pela cantora, que a gente vai perceber agora aí na telinha de vocês. De olho! Vamos parar de mexer no editor, apaga isso. Aqui estás carregando, irmão das almas, embrulhado nesta rede, dizei que eu saiba. Ao fundo de nada, irmão das almas, e a muitas horas viaja sua morada. E sabes quem era ele, irmão das almas? Sabes como ele se chama ou se chamava? Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas da palavra. Observem a poesia sendo transformada em música. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Observem, alunos, que para muitos podem estar achando que fosse um texto normal, mas não é um texto normal, é uma poesia criada que ela transformou em música. É uma cova grande para teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada. Atenção, peço senhores, também para minha leitura. Também venho dos egípcios, vou completar a figura. Observem que ela vai declamar. Muitas coisas que estou vendo é necessário que eu diga. Não ficará a pescar de jereré toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as vezes. Não pensem que a vida dele é de ser sempre na linha. Enxergo daqui a planura que é a vida do homem de ofício. Bem mais sadia que os mangues, tem embora precipícios. Não vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro, não é lama, é graxa de sua máquina. Coisa mais limpa que a lama do pescador de maré, que vemos aqui vestido de lama, da cara ao pé. E mais, para que não pense que em sua vida tudo é triste, vejo coisas que o trabalho talvez até lhe conquiste. Quer mudar-se desses mangues, daqui do Capibaribe, para um mocambo melhor, nos mangues do Beberibe. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Observa que ela utilizou muito a sonoridade na poesia dela, isso muito expresso. É a parte que te cabe deste latifúndio. Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Muito bem, muito bem, muito bem. Então aí a gente encerrou, né? Muito bem, muito bem. Então observem aí
que a cantora ela faz essa relação de poesia, ela faz essa relação da poesia, ela transforma a poesia em uma música. Muitos cantores eles fazem isso, até porque a música em si é uma poesia. Observem que a música ela é escrita em versos, né? Cada linha da música é um verso, e esse grupo de versos estão formando os estrofes que os cantores vão fazendo a sua diversificação em relação às suas obras. Então, a gente pode perceber muito isso também dentro das músicas. Se a gente for observar também, né, em relação à poesia, a gente vai entender o quê? Que, primeiro, a poesia ela está em toda parte, né? Nas canções, nas cantigas, nas propagandas. Então, a poesia ela está em todos os cantos. Desde a cantiga de roda. Quem lá no tempo do ensino fundamental, né, não brincava com a tia Beth, não brincava com a tia Andréia, quem é Mickey já desde muito cedo, elas no tempo de cantigas de roda, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda, vamos dar a meia volta. Muito bem. Então, desde lá das cirandas e cirandinhas, né, desde as cantigas de roda, desde as propagandas aí, né, desde até mesmo quando a gente olha para uma bela paisagem, ali está sendo expressada uma poesia. Porém, gente, a poesia encontra seu núcleo no poema, porque a estrutura eu vou dar o nome de poema, certo? Eu vou dar o nome de poema. Então, o que acontece? A poesia, ela se encontra dentro do poema, porque o poema, ele vai ser a estrutura do texto. Então, nós não podemos indefinir a poesia, porém, ela é definidora. A poesia, ela vai expressar os sentimentos, a poesia vai estar toda aquela translineação, e vocês vêm estudando poesia desde lá do ensino fundamental. Quero lembrar, vocês não são mais ensino fundamental, vocês são ensino fundamental 2. Então, tem que perder alguns costumes do ensino fundamental 1. Porém, a poesia ela está acompanhando vocês desde muito tempo, né? A poesia ela vem acompanhando vocês e ela vem transitando aí de uma forma bem presente, né? Quem nunca ouviu falar a batatinha quando nasce se forma pelo chão, né? São também obras, são versos que vão marcar muito. Porém, o que a gente precisa entender da poesia em seu contexto geral? Primeiro, que a poesia ela é a expressão do sentimento e a poesia vai estar dentro do poema. O poema é o gênero textual, que além de construir não apenas as ideias do sentimento, não além da poesia, mas é onde vai ser aplicado o ritmo, é onde vai ser aplicado sonoridade, é onde vai ser aplicado a estrutura dela do texto. Diferente, caros alunos, da poesia. A poesia, ela é subjetiva. A poesia, ela é obstáculo, né? E o poema é o concreto. Vamos lembrar disso? A poesia é algo subjetivo e o poema já vai ser o quê? Algo concreto. Então, basicamente, as duas vão ser irmãs e as duas vão andar junto. Professor, não entendi. Como assim é subjetivo e a poesia é o concreto? O poema, né, ele vai ser concreto porque ele vai apresentar sonoridade, ele vai apresentar ritmo, e a poesia é aquela expressão do subjetivo, é aquela expressão interior que o eu lírico vai expressar durante a sua demonstração dos seus versos literários, a demonstração do seu texto literário, caro aluno. Então, a poesia, gente, eu estou igual o Carlinhos Brau, né? Legal. Carlinhos Brau. Então, né, é essa demonstração da poesia e do poema que nós vamos ter essa representação. Poesia e poema são irmãs, porém a poesia ela é subjetiva e o poema já vai ser algo mais concreto, caros alunos. O poema é bem mais concreto. E observem que aqui, ó, nós temos o quê? A presença da conotatividade. Quando eu falo de conotatividade, eu estou falando que meu texto apresenta uma ideia imaginária. Olha lá, lembrem do guri que eu recitei para vocês? Quando o seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Nasceu com caras de fome e eu nem nome tinha para lhe dar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá
Observem que a poesia que eu recito para vocês, o poema que eu recitei, além de ele trazer uma subjetividade, um grau de conotatividade, ele também traz um contexto de história, que são as crianças que nascem nas favelas, que às vezes não têm um equilíbrio de vida como as pessoas que vivem numa cidade urbana e têm uma vida burguesa totalmente diferenciada. Mas ele faz essa crítica em essas crianças começarem a trabalhar cedo, em essas crianças não terem uma visão de vida, né, ligada ao contexto. Então, Chico Buarque faz essa crítica. Em seguida, observem essa poesia que tem aí no celular de vocês. Ó. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Então, observem, alunos, que aí ele transmite as ideias do sentimento. Observe que aqui não tem versos. Então, ao poema você pode fazer a ligação de... Versos não, perdão. Vocês podem fazer a ligação de rimas ou não. Fica a teu critério, fazer rimas ou não. Observa que aqui ele não faz rimas no início, mas ele vai apresentando uma ideia, ele vai escrevendo as ideias subjetivas, ele vai expressando os seus sentimentos, e no final ele finaliza, né? Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Logo em seguida, ele vai dizer o quê? Quem é que faz a poesia? Quem é a poesia, como eu falei para vocês? É o eu lírico. O eu lírico é aquele que vai expressar a poesia, aquele que vai trazer, né, a ideia da poesia. Tá, okay? É aquele que está transmitindo. A gente não pode diferenciar. O autor é quem escreve, mas o autor, ele traz o que? O eu lírico, que é aquele que está expressando os sentimentos. Então, a voz que fala no poema é o eu lírico. Tu já notou isso? A voz que fala no poema é o eu lírico. Por exemplo, Fernando Pessoa, que ele tem aqui, ele diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Então, observam que o eu lírico do texto, ele está expressando os sentimentos de ser um poeta. É o eu lírico, mas o autor é Fernando Pessoa. A voz de quê, professor? O eu lírico é a voz do poema, é a voz que fala no poema. Olha lá, ó. Ou vamos observar aqui o lirismo dos versos abaixo, em que o lírico exprime seus sentimentos. Olha a expressão dos sentimentos do eu lírico. Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partistes, perdi de toda a alegria. Fiquei triste, triste, triste. Como é que o eu lírico está aqui na poesia? Ele está triste devido à perca, devido à saudade. Então, tudo isso, ele sente falta. Então, de fato, aí, caros alunos, né, o eu lírico, ele sentindo falta, e essa falta gera, então, provoca, então, a tristeza dele. Ó, o eu lírico pode aparecer na forma feminina, mesmo o autor sendo do sexo masculino, tá ok? Observem aqui, ó, tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais é melhor que você. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Pode crer. Observem que a voz do poema é uma mulher, mas o autor é um homem. Isso pode acontecer. O autor ser um homem, mas a voz do poema ser uma mulher. Porque as expressões da voz do eu lírico, os sentimentos que estão sendo expressados na poesia é de uma mulher. Mas o autor aqui é um homem. Então, de fato, o autor pode ser homem e o eu lírico pode ser feminino. A autora pode ser mulher, mas o eu lírico pode ser masculino. Então, isso fica muito ligado aí, fica muito a escolha de quem vai escrever a poesia. Eu posso escrever uma poesia e os sentimentos serem totalmente femininos. Então, o meu eu lírico será feminino. Então, tem que ter essa noção de base. Ó, verso. Vamos lembrar dos versos. Os versos é cada linha do meu poema. Então, cada linha do meu poema corresponde ao verso. Então, o conjunto desses versos vai ser o estrofe ou a estância. Então, eu tenho dois nomes para dizer do estrofe. Eu posso ter o estrofe e eu posso ter estância. Porém, o agrupamento de versos, o conjunto de versos
forma o estrofe. Cada linha do meu poema é um verso. Então, verso é cada linha do poema. Estrofe é o conjunto, né, do agrupamento de versos. Observem aí esse poema, O Bicho, muito conhecido esse texto. Observem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então, aqui eu tenho 6 versos. Porém, esses 6 versos aqui estão formando o agrupamento, né? Tá tendo aqui um agrupamento, ou seja, aqui eu tenho um estrofe. Por favor, vamos parar de riscar aí. Vamos parar de riscar. Observem aqui o segundo, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 versos. Então, formou a segunda instância. De repente, eu posso pedir na prova de vocês. Observem a segunda instância. Observem que instância é a mesma relação que estrofe. Então, não vou confundir. Estrofe e instância é a mesma, eu tenho o mesmo significado. Tá? Então, aqui eu tenho o quê? Se a gente for observar, eu vou ter completamente, caros alunos, aqui, 1, 2, 3, 3 estrofes. Vi ontem um bicho na imundície do pátio cantando. Quem é que tá riscando? Então, tente riscando, professor. Vamos lá apagar quem tá riscando. Eu escreveram Eva. O vermelhinho tava escrevendo Eva. Eu também vi. Vamos apagar. Já? Ah, eu também café, eu tô comendo o biscoito. Tá? Ok? Bora. Ok, posso continuar? Sim. Olha lá. Vi ontem um Quem bicho tá na riscando? imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, observa que aí nós temos uma poesia formada de 3 estrofes. Então, Professor, riscaram o óculos do velho. como é? Riscaram o óculos do velho ali. O quê? Não entendi Bom. tudo. Tinha riscado o óculos do velhinho lá que apareceu na foto, imagem. Sim. Quem tá riscando, mano? Bom, Escreveram até Eva no chat. É dado nome para cada poesia, para cada estrofe. Quando aparecer cestilha, é porque o verso, o estrofe vai aparecer 6 versos. Quando aparecer terceto, é porque vai ter 3 versos. Quando aparecer monótico, é porque o estrofe ele apresenta um verso. Vamos decorar isso. Cestilha é quando o estrofe apresentar 6 versos. 6 versos. Terceto, quando apresenta quantos? 6 versos. Monórtico. Quando tiver um verso. Muito bem. Olha lá. Monórtico, estrofe com um verso. Dístico, estrofe com 2 versos. Terceto, estrofe com 3 versos. Quarteto, estrofe com 4 versos. Quintilha, estrofe com 5 versos. Sextilha, estrofe com 6 versos. Sétima ou septilha, estrofe com 7 versos. Tá ok? Ficarem atentos com isso. Olha lá, gente. Vamos falar de métrica, tá? É muito importante. Vamos lá apagar isso que estão colocando aí, que eu já vou me aborrecer. Quem é que tá colocando? Apaga isso aqui. Eva. É Eva. Coloca ali, aperta no lixo e limpar. Limpa isso aqui. Eu não risquei, não. Olha lá, gente. Métrica. Risquei não. Métrica, né? O Tem número um- de sílabas de um verso, ele constitui a medida ou a métrica do verso, tá ok? O processo de contagem nós vamos chamar de escansão. Ou seja, a métrica é a medida ou a quantidade de sílabas. E a escansão é a divisão e a contagem das sílabas métricas. Repetindo, métrica é a medida ou a quantidade de sílabas que um verso possui. E escansão é a divisão e a contagem. Tá ok? Essa contagem que é feita aqui pela escansão, ela não é feita da mesma forma que a divisão
e a contagem de sílabas normais. Como assim, professor? Ó, o número de sílabas poéticas e gramaticais nem sempre coincide. A contagem das sílabas métricas, que vai ser a escansão, faz-se auditivamente e suborda-se das seguintes regras. Primeira, só se contam as sílabas até a última sílaba tônica do verso. Isso é regra. Começamos as regras de língua portuguesa. Quando eu pedi para vocês fazerem as separações silábicas dos versos. Primeira regra, só se conta as sílabas até a última sílaba tônica do verso. O que é a sílaba tônica? Lembrem na aula de língua portuguesa. É a sílaba mais forte. Então, se conta as sílabas até a última sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. Segunda regra, quando duas ou mais vogais se encontram no fim de uma palavra e o começo de outra, e podem ser pronunciadas numa só emissão de voz, unem-se a uma única sílaba métrica. Observem aqui a separação feita nessa escansão. Ó, A, I, da, D. Observem que D é a sílaba tônica. Então, finaliza aqui a palavra. Ó. I, separou, da, D, a sílaba forte. Austerá, separou. Austerá. E aqui eu estou separando os versos. Então, aqui eu estou provocando uma escansão. Está ocorrendo uma escansão aqui. Está tendo uma separação das sílabas, está tendo uma separação aqui das palavras, das sílabas que são produzidas na poesia. Tá ok? Observem que denominação, qual é o número de sílabas poéticas? Isso aqui vocês não vão ver ainda. Nós vamos ver mais em frente. Deixa eu pular. Tá. Ritmo. Toda poesia ela tem que ter ritmo. Ó. Resulta da regular sucessão de sílabas átonas ou fracas. Ou seja, tem que ter ritmo a tua poesia. Como se estivesse escrevendo uma música, né? Tem que ter essa sonoridade. Esse ritmo a tua poesia ela tem que provocar. Né? Observem o ritmo aí que tá tendo. Ó. Quem dera quem sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, negues, não mintas, eu vi. Observem que como se estivesse fazendo uma música, porque está tendo ritmo. Tem que ter ritmo também a poesia. Tá bom? Olha lá, tem ferro. Café com pão, café com pão, café com mão. Virgem Maria, que foi esse maquinista. Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre e seca. Ai, seu foguista, né? Bota fogo na fornalha que eu preciso muita força, muita força, muita força. Tens de ferro, Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa porte, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, da engazeira debruçada no riacho, que vontade de cantar. Muito bem. Então aí provocou o quê? Ritmo. Então a poesia, ela deve ter rima. Rima vocês conhecem. Os versos, eles devem se corresponder. A rima vai, no teu caso, tá ok? Pode ser sempre no final do estrofe, tem que provocar a rima. Inicia com uma palavra, mas no final do estrofe provoca a rima. Tá ok? E aí, o que a gente vai perceber, né? Vamos observar essa poesia feita por Braulio Varela. Atenção. Estou pensando exatamente nisso, no tempo, na velocidade que o tempo nos atinge. Meu poema diz assim: nunca é tarde. O tempo, meu povo, o tempo se escorrega despretensiosamente numa força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. Mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra, ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz, dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida. Para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde
para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão, nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo. E acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Muito bem, vocês observaram a poesia dele, né? A poesia que está sendo demonstrada, a poesia que ele tá informando é uma poesia, né, de Brás, um grande poeta. E o que nós vamos observar? Também existem as poesias que são chamadas de literatura de cordel, que são feitas nas estilografuras, as estilografias que eram as revistas que a literatura de A cordel... gente fez ano passado. Ótimo. Professor, Certo. Eu fiz um de família. Isso. Então, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai assistir outro vídeo que vai sobre a literatura de cordel, que vai ser um tema da nossa próxima aula, sem ser após o lockdown, a nossa próxima aula sobre literatura de cordel. Então, observem que logo em seguida eu vou passar a atividade. Uhul! Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar. Esse tem papel comum, feita pra ler ou cantar. A capa em xilogravura, trabalho de artesão, que Xilogravura. Desenho com função, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição exprimir nossa cultura. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordel, falando do acontecido. E amor, luta e mistério, e velhos assistindo. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social que orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, da
essência do nosso corpo, o hilário original. E você achar nas bancas por apenas R$1. Não. Ok, caros alunos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje, porém, a gente tem que lembrar de uma situação. Não se esqueçam do que a gente falou sobre poesia, entre outras coisas, tá ok? Tem uma atividade que eu deixo para vocês fazerem. Bom lockdown a todos, muito bem. Bom lockdown aí todo mundo, certo? Certo? Bom aí essa semana, tentem ficar em casa e a gente se encontra na primeira semana de junho. Bora, todo mundo amostra o rosto. Todo mundo amostra o rosto. Todo mundo amostra o rosto. Como é? Todo mundo amostra o rosto. Todo mundo mostrando o rosto A cara. para uma foto. Olha a Elo aí, ó. Muito bem, então, tenham um bom dia, bom final de semana, bom lockdown e a gente se encontra na primeira semana de junho. Tá. Tchau. Dá tchau pro tio. Tchau. Sexta. Vamos fazer atividade? A professora Irlândia mandou vocês entregarem a atividade até meio-dia, senão vai ter onda. Ê, droga. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.